Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no capítulo 2 do título 6 da Constituição. Parágrafo 1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previne riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal da Seguridade Social e outras dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Parágrafo 2º. As disposições desta lei complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Parágrafo 3º. Nas referências: inciso 1. A União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estão compreendidos. A linha A. Poder Executivo ou Poder Legislativo, nesses abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público. A linha B. As respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes. Inciso 2. A Estados e entende-se considerado o Distrito Federal. Inciso 3. A Tribunais de Contas estão incluídos Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei complementar, entende-se como: inciso 1. Ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada município. Inciso 2. Empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação. Inciso 3. Empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral, ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Inciso 4. Receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas, também correntes, deduzidos. A linha A. Na União, os valores transferidos aos Estados e municípios por determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na linha A do inciso 1, e no inciso 2 do artigo 195, e no artigo 239 da Constituição. A linha B. Nos Estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. A linha C. Na União, nos Estados e nos municípios, a contribuição dos servidores para custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira, citada no parágrafo 9 do artigo 201 da Constituição. Parágrafo 1º. Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar número 87 e do fundo previsto pelo artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Parágrafo 2º. Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas de que trata o inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 19. Parágrafo 3º.
A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas do mês em referência e nos 11 anteriores, excluídas as duplicidades. Capítulo 2 do Planejamento. Seção 1 do Plano Plurianual. Seção 2 da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá o disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição. E, inciso 1, disporá também sobre, alínea A, equilíbrio entre receitas e despesas. Alínea B, critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea B do inciso 2 deste artigo, no artigo 9 e no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31. Alínea E, normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Alínea F, demais condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Parágrafo 1º. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes, relativas às receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. Parágrafo 2º. O anexo conterá ainda, inciso 1, avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. Inciso 2, demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Inciso 3. Evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e aplicação dos recursos obtidos, com alienação de ativos. Inciso 4. Avaliação e substituição financeira e atuarial. Alínea A. Dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Alínea B. Dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial. Inciso 5. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo 3º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexos de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Parágrafo 4º. A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará em anexo específico os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação para o exercício subsequente. Seção 3 da Lei Orçamentária Anual. Artigo 5º. O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com as normas desta lei complementar. Inciso 1. Conterá em anexo demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com objetivos e metas constantes do documento de que trata o parágrafo 1º do artigo 4º. Inciso 2º. Será acompanhado do documento a que se refere o parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição, bem como das medidas de compensação e renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. Inciso 3º. Conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias destinadas ao: alínea B. Atendimento de passivos contingentes
e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Parágrafo 1º. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e as receitas que as atenderão constarão da Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 2º. O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na Lei Orçamentária e nas de crédito adicional. Parágrafo 3º. A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços, previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou em legislação específica. Parágrafo 4º. É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Parágrafo 5º. A Lei Orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 167 da Constituição. Parágrafo 6º. Integrarão as despesas da União e serão incluídas na lei orçamentária as do Banco Central do Brasil, relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores e a investimentos. Artigo 7º. O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional e será transferido até o 10º dia útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais. Parágrafo 1º. O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será consignado em dotação específica no orçamento. Parágrafo 2º. O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil serão demonstrados trimestralmente nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. Parágrafo 3º. Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil conterão notas explicativas sobre os custos de remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção das reservas cambiais e a rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando os de emissão da União.